Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no eclipse lunar penumbral que a gente vai ter no signo de Capricórnio. Esse eclipse vai acontecer aí no dia 5 de julho de 2020, a 1h44, só que esse horário que está aqui na verdade é o horário da lua cheia, tá? É quando a lua fica completamente cheia, mas o eclipse vai acontecer aí entre esse horário mesmo, tá? Esse eclipse ele vai ser visível aqui no Brasil, vai ser visível na América do Sul, América Central, América do Norte também vai ser visível. A África vai pegar um pouquinho ali da Europa também, tá? Então, essa parte branca aqui é a parte em que vai ser visível o eclipse. Mas uma coisa que é importante falar para vocês é que esse eclipse ele é penumbral. E quando a gente tem um eclipse penumbral, na verdade não é aquele grande evento que a gente geralmente vê por aí, ou que a gente entra ali em Facebook, nesses lugares onde informam ali, né? Muita gente recebe pelo WhatsApp também, fazendo aquela propaganda, né, enorme do eclipse lunar que vai acontecer. Então todos imaginam um super evento, que é na verdade quando a gente tem um eclipse total, que é quando essa lua ela está aqui, olha, bem alinhada com a Terra e com o Sol, tá? Lembrando que o eclipse lunar ele acontece sempre numa lua cheia e o eclipse solar acontece sempre numa lua nova. E esse alinhamento a gente vê pelos nodos lunares, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a lua a 13 graus de Capricórnio, o sol a 13 graus de Câncer, ou seja, uma oposição exata. A Terra está aqui no meio, o sol está irradiando a sua luz e a Terra está projetando a sua sombra na Lua. Só que o alinhamento ele acontece quando está bem próximo aos nodos, né? Quando fica bem certinho. Como está bastante afastado aqui dos nodos, olha, está a 14 graus de distância do nodo sul para a Lua ali. Então, a sombra, o cume, está bem aqui. Para ser um eclipse total da Lua, a Lua teria que estar mais próxima do nodo. Então, a gente ainda vai ter um eclipse, mas ele vai ser penumbral, ou seja, ele vai pegar só uma partezinha, né? A Lua, ao invés de estar aqui, ela está aqui para cima. Então, a gente vai ver só uma partezinha dessa Lua sendo eclipsada e ainda vai ser uma penumbra só. Ou seja, a gente não vai ver a Lua ficando vermelha, a gente não vai ver a Lua ficando totalmente escura, a gente não vai ver nada disso. Mas, ainda assim, é um eclipse, né? A gente pode considerar, claro, como um eclipse. A Lua está sendo eclipsada porque ela está recebendo ainda assim, mesmo que nessa parte penumbral, está recebendo as sombras da Terra. Lembrando que Sol é como se fosse o pai, a Terra somos nós, os filhos da Terra, e a Lua, a mãe. E quando a gente tem um eclipse lunar, é quando a gente entrega para a Lua as sementinhas das nossas intenções, ou seja, aquilo que a gente vai intencionando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, as emoções que a gente está gerando dentro da gente. Essas intenções, esses sentimentos são entregues para a Lua, a gente coloca essa sementinha ali, entrega para ela, a Lua ela germina essa sementinha e depois, quando ela chega aqui e a gente tem a lua nova com o eclipse solar, é quando ela devolve para a gente essa sementinha para que a gente plante na terra e manifeste aquilo que a gente intencionou aqui. E muitas vezes aquilo que a gente está intencionando aqui é exatamente o que a gente vai colher lá na frente, porque o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente intenciona hoje, a gente com certeza vai colher no futuro. Eu inclusive fiz um post falando sobre isso lá no Encontros Astrológicos no Instagram, então se vocês quiserem dar uma lida, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a lei do retorno, toda ação gera uma reação, tudo aquilo que vai e volta pra gente, o que a gente dá, a gente recebe, ou seja, tem toda essa historinha aí. E aquele texto tem um pouco a ver com esses eclipses que vibram para cada 6 meses, tem um ciclo aí de 6 meses, mas pode ter uma somatória de
um ano e meio, às vezes até 2 anos, tá? Então, vale a pena lembrar disso. Bom, mas vamos agora para o que interessa, vamos dar uma olhada aqui no mapa desse eclipse. O que a gente tem aí? Primeiro, a gente tem a Lua em Capricórnio, a Lua cheia em Capricórnio transbordando as suas energias, e no momento que ela começa a transbordar essas energias, a gente projeta a nossa sombra nela. Sendo que a gente está na lunação de Câncer, a Lua estava aqui no signo de Câncer, casou ali com o Sol, lembrando que a Lua no signo de Câncer fica no seu domicílio, e ela já andou metade do seu ciclo aí. Ou seja, aqui é onde a gente começa a finalizar realmente o ponto máximo do desenvolvimento daquela sementinha que a gente iniciou aqui no signo de Câncer. Então, é importante vocês olharem aí o que aconteceu 15 dias atrás, nessa lua nova, junto com o eclipse solar que a gente teve. Vale a pena repensar quais eram as suas intenções, o que você desejou, o que você quis que crescesse durante esse ciclo. E agora é a hora da gente assumir a responsabilidade do que a gente quer desenvolver na nossa vida. Assumir essa responsabilidade é hora da gente se comprometer com a energia capricorniana, em manifestar aquilo que a gente vem trabalhando no nosso interior, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nessa nova página que a gente está começando a reescrever, ou seja, esse é o momento da gente assumir realmente um compromisso com o que a gente deseja. Só que esse eclipse ele está vindo com um aspecto importante entre Quirón, Lua e Sol. A gente tem Quirón fazendo uma conjunção ali com Marte, que são esses dois aqui, que estão conversando com esse eclipse. Quando a gente tem Quirón e Marte em Áries conversando com o eclipse, em um aspecto de desafio, mostra que a gente está sendo desafiado a realmente olhar para aquelas feridas que geralmente a gente não costuma olhar, para aqueles incômodos que a gente tem, que às vezes a gente ignora, que a gente deixa passar e que lá na frente se tornam em grandes feridas. Ou seja, esse eclipse, essa lua cheia em Capricórnio, está simplesmente acordando a gente, despertando a gente com Urano ali, também conversando com essa lua e com o Sol, está despertando a gente a fazer uma mudança real em questões difíceis, em feridas, em questões que precisam ser modificadas, que precisam ser curadas. Agora a gente está em um momento de cura. A gente percebeu que precisava ser curado aqui na energia de Câncer. A gente sentiu nesse primeiro ciclo aqui da Lua, ou seja, muitas pessoas devem ter tido as suas emoções super abaladas, super remexidas. E o segundo ciclo dessa Lua aqui não vai ser diferente, muito pelo contrário, vai ser mais ainda, vai ser mais intenso ainda. A gente vai sentir com mais força ainda. Porque a Lua e esse eclipse no signo de Capricórnio simplesmente fala pra gente o seguinte: agora é hora de crescer, agora é hora de amadurecer, agora é hora de você se responsabilizar em fazer alguma coisa com tudo isso que você está sentindo no seu interior. Ou seja, chegou a hora de passar o metiolatezinho, vai arder, vai doer, você vai espernear, você vai ter que ficar soprando a sua ferida até aquela sensação ruim passar. Mas vai cicatrizar, a sua ferida vai cicatrizar, mas vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser simples? Não, não vai ser simples porque a gente tem aspectos de desafio, que na verdade vem para cá. Tem aspectos de quadratura, uma quadratura em T que a gente está tendo, Então, assim, é desafiador justamente a gente cuidar, a gente se comprometer em cuidar das nossas feridas. E quais feridas são essas? Primeiro, a gente está falando da energia ariana. As feridas estão conectadas ao nosso eu, à nossa identidade, à nossa personalidade, está relacionado às nossas ações, às nossas atitudes. Quem somos nós, como agimos, o que a gente está fazendo sempre que a gente age, todo dia que a gente acorda, quem somos nós e o que fazemos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos no momento que a gente coloca o pé no chão e inicia o nosso dia.
dia, como que você trata as pessoas da sua casa, no momento que você sai de casa, se você está saindo de casa para trabalhar, se você está sendo meio que obrigado a fazer isso, como que você está tratando as pessoas do seu trabalho, quais são os sentimentos e as sensações que você tem em relação a essas pessoas que estão ali. Existem feridas no seu eu, existem feridas na sua autoimagem, existem feridas no seu amor próprio, que talvez você esteja projetando em outras pessoas, que talvez você esteja agredindo outras pessoas ou se prejudicando em outras situações da sua vida, porque você não sabe lidar com as suas próprias feridas, porque você não quer olhar para as suas questões pessoais, porque muitas vezes é mais fácil negligenciar aquilo que você está sentindo, fingir que você não tem aquilo, fingir que você não tem imperfeições, fingir, inclusive socialmente, para outras pessoas que é a energia oposta e complementar ali de Áries, que você é uma pessoa X, mas no fundo, lá no seu íntimo, você é uma pessoa Y. E por você não conseguir mentir para si mesmo, né, porque você convive com você o tempo inteiro, você sabe quem você é, você conhece a si mesmo, você conhece a sua personalidade. Será que isso não está te ferindo? Será que isso não está te incomodando? Será que essa ferida não está começando a ficar inflamada? Esse Marte junto com Quirón aí, nessa quadratura de Lua em Capricórnio, pode trazer para a gente nos próximos 6 meses, talvez, uma inflamação simbólica. Ou seja, se tem feridas, se tem questões dentro de você, na sua personalidade, no seu eu, na sua índole, que precisam ser trabalhadas e que precisam ser curadas, se você não olhar para isso, essas coisas vão inflamar. Ou seja, inflamar no sentido de infeccionar, e uma hora vai aparecer, e uma hora vai explodir, uma hora vai para fora, e simbolicamente, de repente você começa a ter febre e precise da ajuda dos outros, precise parar em um hospital, simbolicamente falando, né, para poder curar dessa infecção que você pode ter generalizada aí. Ou seja, é muito importante a gente não deixar chegar nesse ponto de negligência, sabe? Quando a gente não quer cuidar de algo que está ali visível, que a gente sabe que tem dentro da gente, que está ferido, que está machucado, a gente precisa se responsabilizar para cuidar de nós mesmos, para cuidar do maior tesouro que somos nós mesmos. E esse tesouro está onde? Esse tesouro está no nosso íntimo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na forma que a gente se nutre, com o que a gente se nutre em forma de pensamento, sentimento, emoções. Ou seja, esse eclipse, ele está falando assim, é muito importante você olhar para a sua estrutura emocional, para a sua estrutura física, para a sua estrutura material, para a sua estrutura inclusive financeira. Cuide de todas as áreas da sua vida que compõem você. Você é tudo isso. Você que movimenta tudo isso na sua vida. É você quem dá ânimo para tudo isso na sua vida. Então, é importante a gente ver aonde que estão as feridas, aonde que estão os problemas, aonde que estão as questões que precisam ser cuidadas, curadas, que precisam de atenção, como um bebê. Câncer é a mãe que cuida do bebê, aquele bebê que depende da mãe. Aquele bebê que depende da mãe de dar uma comida, de dar mamadeira, de dar o peito ali para o bebê mamar, que precisa da mãe para poder tomar o banho, trocar a sua fralda. O bebê é totalmente dependente dessa mãe e a gente precisa se cuidar dessa forma, ou seja, pegue você mesmo e se cuide como se você fosse um bebê. O que você precisa cuidar em relação ao seu eu, a sua pessoa, as suas questões íntimas, o que precisa ser cuidado. O interessante é que a gente tem Urano aí no signo de Touro, conversando com a Lua e com o Sol eclipsados aí, de uma forma muito harmônica, principalmente com a Lua ali que está fazendo um trígono, ou seja, uma via aberta que não tem empecilhos, não tem nada que impeça essa energia de fluir. Então, Urano está trazendo uma nova perspectiva para a gente em relação a valores, ou seja, esteja atento, porque os valores na sua vida podem passar por uma mutação, podem passar por uma metamorfose, ou seja, esteja preparado para você entender e ver os sinais das mudanças que de repente vão acontecer na sua vida. As mudanças de valores, as mudanças de perspectiva, de repente de alguma relação que você tem com a sua família, ou até mesmo a perspectiva que você tem em relação à forma que você lida socialmente, que você lida com o seu trabalho, que você lida com a forma que você vem construindo o seu lado profissional, a sua carreira, ou qualquer projeto que você tenha aí, que você queira realizar, que você queira alcançar um cume desse projeto.
De repente você pode perceber uma outra realidade. E através dessa realidade oposta ou diferente da que você já vinha enxergando, você pode trazer mudanças muito interessantes para a sua vida. E essas mudanças, elas podem ser mudanças, inclusive, enraizadas nas suas próprias crenças, ou seja, mudanças de crenças podem acontecer de uma forma muito benéfica, a te ajudar, a te auxiliar, inclusive na cura das suas feridas. Além disso, a gente tem também Netuno fazendo aspectos positivos aí para Júpiter, Plutão, pegando um pouco a Lua e o Sol também ali no signo de Câncer, sendo que todos eles estão retrógrados aqui, né? Menos o Sol, obviamente, o Sol não fica retrógrado, mas Mercúrio, que está ali próximo, também está retrógrado. Nem Lua nem Sol nunca ficam retrógrados, tá bom? Netuno conversando com esses planetas retrógrados aí, com esses aspectos positivos, também é um indício de que a gente pode passar por mudanças a nível de alma, de espírito e de alma, realmente, da Lua. E como Plutão e Júpiter estão ali em conjunção nesse momento, né, no signo de Capricórnio, então os dois ali a 23 graus retrógrados, a energia ela está tão intensa que ela pode alcançar a níveis profundos da nossa alma e do nosso espírito. Ou seja, Plutão ali, ele vai alcançar as entranhas, vai ultrapassar essa carcaça dura aí de Capricórnio, vai entrar lá nas entranhas do nosso ser e essa transformação pode começar a acontecer lá dentro, de dentro para fora. Lembrando que Netuno e Júpiter são dois regentes de peixes, então a gente está com a energia pisciana para esse eclipse muito, muito, muito forte. Não é pouco forte, é muito forte. E essa energia pisciana também tem a ver com vírus, com pandemias, com epidemias, tem a ver com doenças. Esse aspecto retrógrado aqui pode simbolizar, junto com Quiron ali, um chamado no sentido de responsabilidade para o cuidado com a matéria, para o cuidado com o corpo, para o cuidado principalmente com a nossa alma. As doenças, elas antes acontecem em um campo emocional, vibracional e sentimental em torno da gente. É num campo que não é físico, ele é vibracional. E conforme a gente não vai trabalhando com os avisos, a gente vai percebendo que a gente está sendo sugado, que a gente está ficando cansado, que a gente está perdendo energia. Os sinais são dados o tempo inteiro. Se a gente não percebe, aí pronto, a doença alcança a nossa matéria, chega no campo da matéria. E aí a gente precisa, às vezes, de intervenção, de uma cirurgia, de um corte com bisturi. Às vezes a gente precisa extrair algum tumor de dentro da gente. Ou seja, Netuno retrógrado aí, conversando com Plutão e Júpiter, estão simplesmente falando assim, quem está consciente e quem não está consciente, quem aprendeu a lição e quem não aprendeu a lição. Se a humanidade, porque aqui é em termos de humanidade, coletivo, se a humanidade ainda não entendeu a mensagem, esse aspecto aqui, olha, pode vir de uma forma pesada para a gente no sentido de novas surpresas, ainda mais com Urano ali. Novas surpresas, coisas estranhas podem acontecer relacionadas, inclusive vírus, ao próprio coronavírus e coisas do tipo, para os próximos 6 meses. E o Quiron ali junto com Marte em Áries fazendo quadratura é mais um chamado para que a gente cuide da nossa saúde, para que a gente cure as nossas feridas. Só que essas feridas de Netuno ali são feridas na alma, são feridas que estão ali vinculadas às nossas entranhas em forma de sentimentos, emoções e sensações. Seja o que for que você tem aí dentro de você, é importante você avaliar, é importante você perceber o que é que está acontecendo. Porque com a Lua em Capricórnio, nesse cume que ela alcançou, tudo aquilo que a gente está sentindo vai se manifestar. E lá na frente, 6 meses depois, quando a gente tiver o eclipse solar, a gente vai colher os frutos do que a gente está plantando hoje na Lua. Na verdade, aquilo que a gente está entregando para a Lua. Então, a gente vai começar um processo de manifestação das nossas intenções. E se a gente não fizer essa análise interior,
se a gente não olhar para essas feridas, se a gente não perceber a mensagem ali de Netuno, de olhar para a nossa essência, para a nossa alma mesmo, e trabalhar de dentro para fora, aí, se a gente não fizer isso, os resultados podem ser bem pesados lá na frente. Tá bom? Principalmente no eclipse solar que a gente vai ter em dezembro. No dia 14 de dezembro, a gente vai ter um eclipse solar aqui no signo de Sagitário. E vai ser um eclipse total. E esse eclipse vai ter uma força muito grande pra gente. Então, fiquem atentos, porque daqui a 6 meses a gente vai colher os resultados de agora e dos eclipses que aconteceram há 15 dias. E há um mês atrás, que foi no dia 5 de junho. Tá? Então o momento é para a gente ficar muito atento ao que está acontecendo no nosso interior, olhar realmente para a nossa personalidade, para a nossa identidade, para quem somos, o que estamos fazendo da nossa vida, quais são as ações e atitudes que a gente está tomando. E é importante a gente ficar atento a tudo que a gente pensa, a tudo que a gente deseja, as nossas ações e as nossas atitudes em relação ao outro, ao nosso trabalho, à nossa família, ao nosso dinheiro, casa 2, casa 4, família, que é aqui, na verdade, ao seu cotidiano e a sua saúde, casa 6, ao seu casamento e os seus relacionamentos. Ou seja, vocês já conhecem bem essa mandala astrológica aí e sabem vários setores que a gente tem na nossa vida. Vamos ficar atentos a todos os setores da nossa vida. Vamos nos perceber. Esteja conectado com você mesmo para que você possa enxergar, ver e transmutar, mudar situações internas. A gente tem uma grande oportunidade de perceber as nossas ações e as nossas atitudes e trazer mudanças para elas, tá bom? Lembrando, gente, que a Lua ela está um pouco afastada da conjunção aqui de Júpiter, Plutão e Saturno, que voltou ali para o signo de Capricórnio. Geralmente a orbe é de 10 graus, é o máximo, assim, 10 graus é o máximo da distância para a gente considerar uma conjunção. Então ela está nesse máximo ali. Então a Lua está pegando bem de leve essas energias de Júpiter, Plutão e Saturno. Mas é importante a gente considerar a conjunção aí de Plutão e Júpiter em Capricórnio e a volta, o retorno de Saturno para Capricórnio. Isso mundialmente representa que este eclipse ele vai começar um ciclo aí de ajustes de muitas questões sociais, políticas, econômicas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil pode ser que tenha muitas questões jurídicas que podem acontecer reviravoltas aí, mudanças surpreendentes, inclusive em leis, podem ter leis que podem ser remexidas aí. O Congresso Nacional pode de repente surpreender a gente aí com mudanças nas leis e o Poder Judiciário, de repente os ministros ali tenham que se virar para lidar com essas mudanças que podem acontecer. Aqui para o Brasil também essa casa 9 pode indicar aí também mudanças em relação ao mundo acadêmico, escolas, universidades, pode ter alguma reviravolta aí. É muito provável que nos próximos 6 meses algumas revoltas podem acontecer no sentido de a coisa fluir para que algumas mudanças aconteçam. Um exemplo que eu posso dar, se os pais, por exemplo, não quiserem as voltas às aulas, se vocês fizerem algum movimento, esse movimento vai surgir efeito, porque o Urano está de via aberta para isso e pode auxiliar nessa causa, nessa luta por esta causa, de repente de não estar na hora de voltar às aulas. É igual ao Enem, né? De não fazer prova para o Enem, se algumas pessoas não quiserem se aglomerar, se perceberem que estão sofrendo algum tipo de desigualdade aí. Esses próximos 6 meses são importantes para que as pessoas se movimentem por aquilo que elas acreditam, levantando a bandeira que elas acreditam também para esta área educacional. E muitas surpresas, mas muitas mudanças mesmo podem vir em relação à nossa relação Brasil e a sua relação internacional, ou seja, as fronteiras podem se fechar para a gente mais ainda, talvez as nossas relações internacionais se tornem muito difíceis, bloqueadas. Eu falo isso muito porque o nó do sul está ali em Sagitário, na casa 8, e Júpiter está ali junto com Plutão, tá? Então as relações internacionais podem sofrer um pouco mais. Viagens internacionais, tudo isso
podem passar por grandes mudanças aí, de repente por algumas reviravoltas, tá? Que podem acontecer aí, tá? Em relação também a viagens internacionais. Lembrando que o nó do norte ali está fazendo um quincúncio exato para Saturno, retornando ali para Capricórnio. O nó do norte está ali a 29 graus de Gêmeos. Como essa conversa está sendo com Saturno, e Saturno está retornando ao signo de Capricórnio, e quincúncio também é um simbolismo de feridas, por mais que Marte e Vênus estejam conversando de forma harmônica aqui, pode ser que venham algumas cobranças em relação a essa reabertura de comércio que a gente está tendo aqui também, tá? Então a gente pode ter algumas surpresas aí, algumas reviravoltas. O importante é a gente entender que para os próximos 29 dias e também para os próximos 6 meses, muitas surpresas podem aparecer, muitas mudanças repentinas podem acontecer. Algo que a gente achava que estava indo nessa direção, quando a gente menos esperar, a coisa vai ter que mudar para a direção oposta. As coisas que estão fluindo desse jeito, do nada pode ser que flua de volta para um outro caminho. Então, mudanças de percursos podem acontecer e é importante a gente estar preparado, inclusive financeiramente, para isso. Então, se preparem financeiramente para mudanças repentinas e drásticas que podem acontecer. Um aspecto positivo de Urano nem sempre simboliza que coisas boas vão acontecer. Os aspectos abertos assim, muitas vezes eles são positivos para que energias de mudanças fluam abertamente, só que muitas vezes essas energias podem ser desafiadoras. Ainda mais quando a gente tem Marte e Quirón fazendo quadratura aí para o eclipse, principalmente Quirón. Tá? Quirón está mexendo aí, vai remexer nas nossas feridas e Saturno está retornando ali para Capricórnio, Plutão, Júpiter em conjunção retrógrados, ou seja, um monte de energia retrógrada avisando a gente que revisões estão sendo feitas, que ajustes estão sendo feitos. Se a gente não aprendeu a lição com eles direto, na retrogradação é quando eles colocam um pingo no i ali e colocam a gente no eixo. Se a gente não entrar no eixo pelo bem, a gente entra no eixo pelo mal, né? Lembrando que Saturno ele vai sair de Capricórnio ali no final do ano, no dia 17 de dezembro, ele vai sair daqui da energia de Capricórnio, deixando a casa arrumada, né? E quem não obedecer a sua ordem, né? Ele vai lá e vai utilizar a sua foice para cortar pela raiz aquilo que está ali atrapalhando o processo dele, tá? Então, pelos próximos 6 meses, que é justamente esse período que Saturno vai ficar aqui dentro, arrumando a casa dele, é quando a gente precisa se arrumar internamente, é quando a gente precisa ter consciência social, é quando a gente precisa ter consciência coletiva, a gente precisa ver os nossos vizinhos, o que está fora da gente, ter mais empatia, ajudar o próximo, estender a mão, ser mais compreensivo. A gente teve aí um chamado, se a gente não atender ou entender este chamado, aí a coisa pode pesar para a gente, tá bom? Então, pode ser que as coisas estejam indo para um rumo e daqui a 6 meses a gente vê tudo virado do avesso ali com Urano, tá bom? Se preparem para isso, ainda mais aqui para o Brasil, Urano pegou ali praticamente em cima da cúspide, tá? 5 graus de distância da cúspide, né? Da casa 1. Tá? Então, preparem para mudanças aí, reviravoltas e grandes surpresas nos próximos 6 meses, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do eclipse lunar penumbral no signo de Capricórnio. Eu desejo para todos um ótimo eclipse com bastante consciência. Lembrando que você pode acompanhar os encontros astrológicos nas redes sociais. As redes sociais estão todas aqui. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter. Basta vocês colocarem ali @encontros astrológicos que vocês encontram, tá bom? Caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E. E caso vocês queiram se tornar membros aqui do canal e contribuir com esse trabalho que eu faço aqui, é só vocês clicarem nessa caixinha aí, abaixo do vídeo, ou na página principal do Encontros Astrológicos, escrito Seja Membro, que nessa caixinha tem todas as informações de como você pode se tornar membro
membro e contribuir aqui com o canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui. Agradeço demais essa ajuda de vocês. E lembre-se de se inscrever no canal e de acionar este sininho aqui para que você seja notificado toda vez que eu enviar vídeos. E caso vocês queiram mais informações sobre mapas, preço de mapa, caso vocês queiram um print do mapa natal, sinastria, revolução solar, tudo isso está organizadinho aqui no site www.deboramexica.com.br, inclusive o acesso ao curso gratuito que eu dei aqui no YouTube, está bem organizadinho lá na aba cursos para vocês no site www.deboramexica.com.br. Basta ir lá que tem todas as informações que vocês precisam, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.